eu tô aparecendo lá, não, e você não tá. Então, você tá com cabelo. Só que é o contrário. Não consigo ver como é que tá. Alô, alô, alô. Tá, então, já posso? Não, peraí, vou botar você ali. A gente vai começar os dois juntos? Não. Então, diga aí para mim já. Olá. Sempre se entende que a manifestação psiquiátrica precisa ser direcionada para uma internação, para a ideia da atenção hospitalar. Há quem diga que lugar de louco é no hospício. Só que em 200 anos de psiquiatria, efetivamente, os hospitais psiquiátricos construíram experiências de sofrimento, de iniquidade, de isolamento social. É necessário pensar que, num contexto de crise, a resposta da rede de saúde deve ser integrada. A gente tem que pensar em rede e a gente tem que pensar que a pessoa precisa de um bom cuidado, de um bom acolhimento e, sobretudo, contar com as pessoas e com a estrutura de suporte que ela tem em torno dela no seu próprio território. Esse é o ciclo de debates da Subsecretaria de atenção. Houve um probleminha aqui com a... De atenção hospitalar, urgência e emergência, e o nosso tema hoje é o atendimento às urgências e emergências psiquiátricas. De início, eu diria que o melhor lugar para o cuidado de uma pessoa que... preciso de ajuda aqui. Isso. O melhor lugar para a ajuda de uma pessoa que esteja vivendo uma situação de crise é o seu próprio território. Mas, efetivamente, a gente tem que pensar que um quadro de alguém em crise e agitação psicossocial, numa ansiedade aguda, numa angústia, num momento de desespero, precisa ser, primeiro, estabilizado, acolhido, e é necessário que a gente tenha um cuidado de fazer um bom diagnóstico. Efetivamente, se a pessoa estiver lidando com um momento na qual todo o discurso atrapalhado, delirante, incompreensível, vem acompanhado de uma redução da consciência, no rebaixamento de consciência, nós estamos diante de um quadro de muita gravidade. E é necessário estabilizá-lo. É necessário entender que essas manifestações podem acontecer por várias condições clínicas. Por uma insuficiência renal, por uma insuficiência hepática, por uma insuficiência cardíaca, por um acidente vascular, por uma intoxicação exógena. Várias situações clínicas, uma alteração glicêmica importante, várias manifestações clínicas precisam de um bom diagnóstico, e esse bom diagnóstico inicialmente é feito num serviço de emergência, caso essa pessoa não tenha uma equipe de referência e um acompanhamento. Por isso é que o lugar inicialmente previsto para atenção à crise são as coordenadorias de emergência regionais. São os serviços de emergência, a rede de urgência e emergência, que vai poder fazer um bom diagnóstico, que vai poder ter a perspectiva clínica para trabalhar
com a definição desse quadro. Mas vai ser na rede de atenção psicossocial, onde efetivamente o sujeito constrói as suas relações, constrói a sua vida e o acompanhamento com uma rede de saúde, onde essa crise vai encontrar o seu acolhimento. Então, o primeiro lugar para onde essa pessoa vai ser dirigida é o seu centro de atenção psicossocial, e esse é o funcionamento da rede de atenção psicossocial. Bom dia. Então, a rede se apresenta, a rede de atenção psicossocial, instituída em 2011, se apresenta como alternativa, né, para fazer frente a essas situações de sofrimento. E alguns princípios são inegociáveis nessa rede. Né? Essa rede é pensada, então, para viabilizar o respeito aos direitos humanos, né? E construindo isso, né, o respeito aos direitos humanos, produzir cidadania, né, e garantir o acesso. Então, o combate aos estigmas e aos preconceitos que certamente produzem o adoecimento, né, o sofrimento mental, é extremamente importante, né, como princípio da atuação dessa rede. A garantia do acesso, o desenvolvimento das atividades no território, favorecendo a inclusão social, visando a promoção de autonomia e o exercício da cidadania, então, norteiam sempre, né, o trabalho dessa rede. A estratégia de redução de danos, né, que garante que, a despeito das escolhas que cada sujeito faça, se possa produzir cuidado, né, em qualquer ponto da rede. Então, e isso só pode ser feito com ênfase de base territorial, né, no cuidado de base territorial, na articulação de uma rede formal, mas também de uma rede informal. Né. Esse é um desafio cotidiano que a rede precisa se dar. Né. E, bom, esses serviços se organizam de uma forma regionalizada. Né. E aí, a gente apresenta a rede no próximo slide. Então, a gente tem as unidades de atenção primária, né, e aí a gente aponta o quanto os NASF são estratégicos nesse cuidado, né, nessa articulação desse cuidado, no matriciamento, as equipes de saúde da família, equipes especializadas de saúde mental, né, os CAPs nas diferentes modalidades, a gente tem CAPs 2, né, que funcionam todos os dias da semana, e tem os CAPs 3 também, que contam com os leitos de acolhimento à crise, que funcionam nas 24 horas, né, tanto os CAPs adultos, quanto os CAPs voltados para pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, né, os CAPs infanto-juvenis, as urgências e emergências hospitalares, né, que muitas vezes em situações críticas são acionadas, e que a gente compõe ali grupos em cada território para que a gente possa dar uma destinação territorial, né, para essas crises que chegam no hospital, que precisam do hospital, né, sem dúvida, mas que podem passar o mínimo de tempo possível ali, se a gente consegue fazer uma boa articulação, né, da rede. Então, a gente tem os serviços residenciais terapêuticos, né, que funcionam no sentido da desinstitucionalização de algumas pessoas, né, que passaram por longos períodos de internação psiquiátrica, né, e que recolhem os efeitos desses períodos de internação, que reduzem a autonomia, né, que fragilizam os vínculos familiares. A gente tem as unidades de acolhimento, né, que são moradias transitórias, que dão um suporte, né, para pessoas que estão, às vezes, em risco no território, que precisam permanecer um pouco ali, né, em suspensão territorial, para que a gente possa fazer o trabalho e tão logo essas pessoas possam retornar aos seus territórios de origem. Os centros de convivência, que sem dúvida têm um papel essencial na articulação do território, né, com essas pessoas, do público local ali, para que a gente possa reduzir estigmas e ofertar serviços, né, de arte, cultura, para a população de cada bairro, de cada comunidade. E as equipes do consultório na rua, né, que existem para reduzir uma dívida histórica que a gente tem com uma população ali, que transita pela rua e que tem muitas especificidades ainda para que consiga acessar o direito à saúde. Né? As equipes do consultório na rua, sem dúvida, são grandes parceiras
no sentido de viabilizar cuidado para essas pessoas? É importante apontar que a condição inicial que a gente precisa poder garantir dentro do Sistema Único de Saúde é o acesso. É necessário que se possa acorrer a qualquer ponto da rede e a resposta ao usuário não vai ser aquela, não é aqui, isso eu não resolvo aqui. Porque cada ponto da rede precisa receber aquela situação e assumir o grau de articulação necessário para efetivamente encaminhar para um serviço que possa oferecer resposta para essa pessoa. Como vemos, temos uma rede com múltiplas características, com a perspectiva de poder até mesmo acolher durante um tempo maior, em torno de 180 dias, alguém que perde os laços ou tem dificuldade de se reorganizar para voltar à vida, mesmo após uma crise aguda, um surto agudo. O que a gente entende é que essa rede não pode se pautar pelo diagnóstico apenas. O diagnóstico é um aspecto do olhar a se ter com relação a essa pessoa. Porque, na verdade, a compreensão do seu contexto, da sua história, da sua família, é o que vai, de alguma maneira, poder apontar que tipo de resposta mais potente ou mais fluida é que vai ser construída para aquela situação. Vejam, a risco e vulnerabilidade social são dois pilares da construção de uma proposta de acompanhamento. Uma pessoa que entra num desespero, entra num surto agudo, num momento de sofrimento, de ansiedade enorme, e pensa ou tenta acabar com a própria vida, ela precisa poder contar. Além da resposta que estruture o cuidado com restabelecimento da estabilidade do seu funcionamento biológico, digamos, fez uma intoxicação exógena, tomou algumas drogas, algumas substâncias que são tóxicas para o organismo. Ela vai precisar ser reestabilizada, mas ela vai precisar contar com uma rede, porque é uma pessoa numa situação de risco. E é necessário compreender esse risco, não como um sinônimo de internação, mas como um sinônimo de rede de suporte que pode ser familiar, social ou até mesmo institucional. Da mesma maneira, entender que o contexto de vulnerabilidade dessa pessoa, digamos, um idoso que mora sozinho, é fundamental para que, de alguma maneira, nós orientemos a lógica do cuidado e possamos produzir uma resposta mais articulada para dar suporte para essa pessoa. Próximo. Entendemos que a fragilidade desse suporte é uma condição de risco. Entendemos que a rede familiar e a forma como que essa rede familiar lida com esse sujeito é de fundamental, diagnosticar isso, perceber isso é de fundamental importância para poder, de alguma maneira, conduzir qual vai ser o caminho que nós vamos buscar para dar suporte a essa pessoa. Existem famílias com enormes dificuldades de comunicação, com expressões muito intensas e até mesmo agressivas na forma de se relacionar. E isso, num momento de crise, pode vir a ser desastroso. Então, é necessário que a gente compreenda as formas de comunicação do meio social onde a pessoa vive, das suas relações familiares e afetivas, para efetivamente poder
garantir ou construir uma estrutura, garantir nunca vai ser a palavra, mas construir um caminho que dê sustentação para si. Também é importante pensar que esse sujeito precisa estar em clareza de consciência. A consciência é a capacidade de se entender a si e o mundo, o lugar onde ele está, o tempo, o espaço. Essa percepção é fundamental porque, caso haja uma alteração de consciência, é necessário ter um suporte hospitalar maior até que se efetivamente consiga garantir a manutenção da vida. Pensar todo o contexto do funcionamento clínico, a história de vida e a história biológica de adoecimento da pessoa é de extrema importância também. Bom, nesse sentido, é importante que as emergências em saúde mental, né, sejam compreendidas pela rede como um todo, né, para que a gente consiga identificar os melhores manejos, né? E a atenção às urgências em saúde mental é compreendida como um processo complexo, que envolve não apenas o apaziguamento de sintomas agudos, mas fundamentalmente a articulação com outros pontos de atenção da rede, né, para a construção de condições efetivas para o cuidado comunitário qualificado, né? E nesse sentido, então, a gente aponta alguns indicadores aqui de risco. Pode passar, por favor. Ah, tá. Então, e aí a gente, obviamente, entende os centros de atenção psicossocial como pontos da rede estratégicos, né? Então, a rede, identificando o sofrimento mental, muitas vezes vai estar em articulação. É interessante que ela esteja em articulação com os CAPs. Quando não, para um matriciamento, né, que seja para um encaminhamento. E aí a gente aponta agora o fluxo dos processos de trabalho, né, na avaliação de risco, né, de cada caso desse. Pode passar. Então, nossa, eu estou com dificuldade de... Bom, você consegue... Bom, a gente aponta alguns riscos, né, alguns indicadores aqui de sofrimento mental, né, e aí a gente classifica, né, em baixo, médio, alto, grave e gravíssimo, né, na verdade. Então, perdas familiares, por exemplo, né, situações de luto, de sofrimento, né, a percepção, por exemplo, de doenças crônicas, ISTs, então, os sujeitos que se apresentam tristes, ansiosos, que se apresentam numa situação de violência indireta, experiência de preconceito, por exemplo, como o bullying, né, que é importante apontar o bullying sempre como uma situação de preconceito que a gente precisa enxergar com muito cuidado, né? Uso crônico de benzodiazepínicos, uma ideação suicida, né, sem necessariamente ter planos para isso, né? Essas situações, elas podem ser conduzidas, devem ser conduzidas, né, no cuidado, na atenção primária, e deve ser solicitado um matriciamento, então, né, para a construção de vínculo comunitário, suporte, enfim. Situações de risco médio, né, que a gente avalia como risco médio. O sofrimento mental agudo, com dificuldade de realização de atividades, né? Você já vê a perda de autonomia, né, da funcionalidade do sujeito, ideação suicida com histórico de tentativa de suicídio, sofrimento mental agudo, já associado à violência, sintomas como alucinação, delírio, desvinculados de quadro de agitação, humor marcadamente eufórico, excitação, planos grandiosos, agressividade, com suporte familiar ainda. Veja que o quadro não define necessariamente, né, o quadro apenas da pessoa, mas
a relação com a família faz muita diferença. Nesse sentido, né, se a gente tivesse alguém aqui que tivesse numa situação de euforia, né, de agitação, mas não tivesse suporte familiar, então a gente entenderia essa como uma situação classificada como um risco mais alto. Né? Nesse caso, é possível ainda um compartilhamento, né, com o ambulatório, uma articulação com o CAPS, ainda para um matriciamento, né, quando identificada ali pontos de maior dificuldade, então a gente pensaria no encaminhamento para os CAPS. Né? Mas nesse momento a gente acha que pode ser importante que os CAPS sejam acionados, né, que os CAPS possam estar dando suporte, discutindo os casos. Aqui a gente já tem a classificação do risco psicossocial alto, né? O sofrimento mental intenso, com vínculos familiares e comunitários muito fragilizados. Então, o CAPS precisaria ser acionado, inclusive, para o fortalecimento desses vínculos. Né? Claro, isso a gente conta com o suporte da atenção primária, né, das clínicas da família, elas são essenciais para que isso aconteça. Mas se essa pessoa chega na urgência e não é possível encontrar suporte familiar, né, diante de um quadro de agitação, é importante que o CAPS seja acionado, né, e é importante também pontuar que as áreas têm uma articulação muito próxima, né, com as emergências. Então, é possível, inclusive nos grupos de WhatsApp que a gente tem nas áreas, acionar os CAPS. Né? Muitas vezes os CAPS respondem já com um acompanhamento prévio, né, que pode dar suporte ali para a condução daquele caso ainda no hospital. Desorganização do pensamento, com comportamento bizarro, estranho, né, que afete a vida cotidiana, graves dificuldades na realização de atividades diárias, do autocuidado, com vínculos familiares e comunitários muito fragilizados e rompidos. De novo, né, os vínculos familiares e comunitários apontando a gravidade dos casos. Né? Ideação suicida persistente, com planejamento e com histórico de tentativa prévia recente nos últimos 30 dias. Né? A tentativa de suicídio indica uma gravidade muito grande. Né? A gente não pode arriscar diante dessa situação, né? Com a iminência de morte. Né? Então, a gente aqui aponta alguns indicadores dos quadros anteriores, mas com agravo aí da situação do suporte familiar e comunitário. Né? Nisso, o CAPS precisa estar muito junto, né, para retomar esses vínculos fragilizados e construir relações mais possíveis de cuidado no território. E aqui eu aponto também que os CAPS têm o suporte do leito de acolhimento à crise. Muitas vezes, essas pessoas chegam aos hospitais numa situação de crise e podem permanecer nos leitos de acolhimento à crise dos CAPS, tanto para que os CAPS possam fazer articulação com o território e recompor uma possibilidade de cuidado em casa, né, quanto porque as situações, muitas vezes, apresentam risco de violência ali para a pessoa, para a família, né, para outras pessoas ali na comunidade. Risco altíssimo. Né? Agitação psicomotora extrema, com alteração de senso-percepção e ou comportamento violento, que traga risco imediato para si e para outros, caso não consiga contato com os CAPs de referência para avaliar outra conduta possível. Usuários com ideação suicida persistente, plano de cometer suicídio e acesso aos meios. Abstinência alcoólica grave, quadros de distúrbios metabólicos, alterações graves de sinais vitais decorrentes de intoxicação por álcool e outras drogas psicoativas, ou substâncias ingeridas intencionalmente. É importante acionar a vaga zero. Então, é importante recapitular algumas coisas. Os CAPs têm os mesmos atributos da atenção primária. Eles se orientam pela lógica da construção da história daquela família, daquele sujeito, pelo segmento, pela tomada de responsabilidade, pelo acompanhamento dessa pessoa em qualquer situação da rede. Eles têm uma competência, um envolvimento cultural e com a lógica de organização comunitária, que é de fundamental importância. Eles vão responder e acionar a rede, entendendo
que aquele usuário é o contexto a qual ele precisa responder acionando a rede em qualquer situação, inclusive acionando políticas públicas para dar suporte. Recapitulando, crise não é sinônimo de resposta hospitalar. Crise, muitas vezes, produz um impacto muito grande das pessoas, sobretudo quando ela vem acompanhada de agitação psicomotora. Agitação psicomotora que precisa ser enfrentada na contenção dessa pessoa, para a proteção dela e dos outros. A primeira contenção é na palavra, é no contato, é no olhar, é na abordagem. Essa abordagem, quanto mais serena, branda e segura ela for, melhor resultado ela oferece. Se for necessário para a proteção, a contenção física é absolutamente justa, porque isso protege essa pessoa de se machucar ou de machucar outras pessoas. Mas pense que sempre que isso acontecer, essa contenção tem que ser acompanhada por alguém durante todo o tempo, ela deve ser realizada, tecnicamente bem feita e no menor espaço de tempo possível, e ela precisa ser acompanhada de uma contenção química. Ela precisa ser acompanhada de uma resposta que reduza a agitação psicomotora, que é o momento onde assim, as equipes, as pessoas se assustam e efetivamente buscam ou pensam que a resposta hospitalar é o primeiro desenho. Ela é, sim, no altíssimo risco quando você tem possibilidade de distúrbios metabólicos, intoxicação exógena, uso de drogas, enfim. Mas, na maioria das vezes, esses contextos são construídos no cotidiano do acompanhamento. Então, nas equipes de atenção primária, é possível de fazer um manejo de inúmeras situações, até mesmo de pessoas portadoras de transtornos mentais severos e persistentes, mas de longa data, que podem perfeitamente ser equacionados ou acompanhados no curso do acompanhamento cotidiano. Então, o fato do sujeito ter um quadro de esquizofrenia, por exemplo, não é sinônimo de encaminhamento ou de acompanhamento no CAPS, porque dependendo do contexto e da vida desse sujeito, da estrutura familiar, necessariamente não é o acompanhamento cotidiano do CAPS, mas poderia ser um centro de convivência, poderia ser outras estruturas de uma rede de saúde, que pode perfeitamente ser discutida através do matriciamento, e o acompanhamento se dá no desenho medicamentoso através da própria atenção primária de saúde. Quando começam a surgir situações de vulnerabilidade, desgastamento da rede familiar, de dificuldade dessa rede familiar conseguir dar resposta, dar suporte, dar continência para o sujeito, começa a se apontar um cenário na qual a participação do CAPS, e muitas vezes do CAPS com o acolhimento noturno, vai se mostrar imprescindível. Durante alguns dias, essa intensidade do cuidado vai oferecer toda a diferença no manejo dessa situação, evitando que esse contexto se agrave no decorrer dos dias nos quais essa pessoa entra em conflito na sua vida familiar, seja pelo seu quadro alucinatório, delirante, seja por seu comportamento que muitas vezes desorganizado, que desorganiza a vida de uma família. Vejam, todos esses casos podem ser manejados e devem ser manejados a partir de uma percepção de rede, de construção de rede de múltiplas respostas. A vaga zero, a ideia de hospitalização vai se dar fundamentalmente num contexto na qual a condição
clínica, biológica do sujeito, se mostra de tal maneira frágil que é necessário trabalhar para estabilização desse quadro. A Lei 10.216, ela garante os direitos da pessoa portadora de transtornos mentais, e ela garante que esse sujeito tem o direito de ser atendido nos serviços comunitários, tem o direito de não passar pelo sequestro da vida civil, da vida social, e possa ter o seu acompanhamento e ter sequência no seu acompanhamento. Ela tem direito ao acompanhamento exatamente por ter essa condição, né, de portadora de um transtorno grave, mas ela tem o direito de poder ter o tratamento em liberdade, e esse é um dos pontos centrais da discussão do manejo desses transtornos. Isso envolve, inclusive, a lógica do uso abusivo de álcool e outras drogas, que não são, por si, uma condição para internação. Na verdade, a internação é uma condição que deve ser facultada para a pessoa que comece a apresentar uma série de danos orgânicos por conta do uso abusivo de álcool. E ela deve acontecer no tempo necessário de uma hospitalização. Mas, efetivamente, o acompanhamento e a construção de outras possibilidades de levar a vida sem que ela seja pautada pelo uso de álcool ou de drogas quaisquer que sejam, isso vai ser construído ao longo de um processo. Isso vai construído na relação. Esse acompanhamento deve, fundamentalmente, acontecer em liberdade. Então, nesse sentido, é importante, né, que a questão do sofrimento mental não necessariamente paute, né, seja o principal norteador do cuidado dessas pessoas. Né? O norteador do cuidado dessas pessoas, então, é o desejo delas, né? É como elas podem estar inseridas no cotidiano de suas vidas. Né? E, para isso, é que os CAPs trabalham em articulação com uma rede que é também intersetorial. Né? Mas apresentando um pouco, né, das equipes dos serviços de base territorial, né, a gente tem essa cobertura de saúde da família, com 7 equipes de consultório na rua, né, que nos auxiliam, viabilizam o cuidado, né, para pessoas em situação de rua, para que essas pessoas, então, possam acessar a rede, toda ela, com mais qualidade. Né? Os centros de atenção psicossocial, a gente tem 34, sendo 31 municipais, 1 federal e 2 estaduais. 11 tem funcionamento 24 horas. Né? Isso faz muita diferença no acompanhamento. Né? Nas respostas à crise, durante todo esse período, esses centros de atenção psicossocial 24 horas dão suporte aos demais, né? Aqueles que fecham aos finais de semana e no período noturno. Né? Desses, 4 são ADs, né? São para pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, e 1 é infanto-juvenil. Nesse sentido, então, a gente tem 112 leitos de acolhimento noturno em CAPs. Né? Esses CAPs têm, em média, 8 leitos de acolhimento. Temos 2 unidades de acolhimento, que são moradias transitórias, né, onde essas pessoas podem passar um tempo mais alongado para a reestruturação das suas relações no território, né, para que elas possam retornar para casa e ter uma vida comunitária mais saudável. Né. E 92 serviços residenciais terapêuticos, né, que fazem um trabalho com aquelas pessoas que perderam a autonomia, que têm uma autonomia reduzida, que têm vínculos familiares mais frágeis, e que precisam, então, de um suporte, né, nosso, para que elas possam, então, viver em casa, né, e com acesso ao território, para que elas possam sair das longas internações às quais foram submetidas, né, e que trazem
e que trouxeram bastante malefícios, né, para as suas vidas comunitárias. Bom, a gente tem aqui um gráfico, né, do aumento da cobertura dos CAPs, né, nessa série aí de 96 até o ano passado. As distribuições dos serviços, né, pelas áreas programáticas do município. E aqui a gente apresenta um pouco, né, cada área com os serviços, né, os seus correspondentes serviços. Então, a cidade do Rio de Janeiro ainda não dispõe de todos os recursos que precisaria, distribuídos de forma a cobrir todo o seu território de maneira equânime. Mas é fato que hoje nós acompanhamos 509 pessoas que são egressas dos hospitais psiquiátricos de longa permanência. Esses serviços residenciais terapêuticos que acompanham essas pessoas de maior fragilidade, cujos vínculos familiares são tão frágeis como a Sara falou, eles hoje estão desenhados de maneira a concluir o processo de fechamento dos leitos de longa permanência hospitalar. O Rio de Janeiro, a cidade do Brasil, que dispunha de macro-hospitais psiquiátricos, como a Colônia Juliano Moreira, como o Centro Psiquiátrico Pedro II de Dentro, hoje Instituto Nise da Silveira. Na verdade, a lógica de desconstruir, e mais outros 13 hospitais privados, já chegou a ter 5 mil leitos na cidade. Hoje, o contexto é de acompanhá-los na vida em liberdade. Então, a construção desse processo de manutenção e fortalecimento da rede de atenção psicossocial envolve múltiplos esforços de treinamento de pessoas, de qualificação, de educação permanente, de reestruturação física desses serviços e até mesmo da montagem de serviços em algumas áreas da cidade que ainda tem uma baixa cobertura. Essa cobertura alcançada, essa distribuição, é uma distribuição que historicamente se construiu, mas ela é dinâmica e a gente espera estar podendo investir para que ela avance mais e que a gente consiga oferecer em algumas áreas que dispõem de menos recursos, melhores estruturas para a resposta. Bom, então, a gente aponta aqui as redes, né, de acordo... Claro que a gente tem essas fragilidades, né, mas a gente pensou muito estrategicamente essa organização, né? Por exemplo, a 10, né, embora ainda não conte com centros de atenção psicossocial, né, que estão projetados, né, estão pensados, conta, por exemplo, com 2 equipes de consultório na rua, já que tem a maior demanda de população em situação de rua, né? E aí seguem-se, então, as demais áreas, né? E aqui a gente aponta também as urgências e emergências hospitalares, né? Com a SER Barra, SER Campo Grande, SER Santa Cruz, SER Leblon, com a desativação momentânea, né, em função da pandemia. A gente conta também com o CPRJ, né, com a Policlínica Rodolfo Rocco e com o Instituto Felipe Pinel. Temos ainda nesse sentido, temos 54 leitos de saúde mental em hospital geral. Né, devido à Covid-19, apenas 34 leitos estão ativos no Hospital Evandro Freire, né, e no Hospital Pedro II. 218 leitos em hospitais psiquiátricos para atendimento de pacientes agudos, né? Eles estão no Felipe Pinel e no Jurandir Manfredini, e no IPUB.
Bom, e aqui estão os dados da RAPS. E aí, nós gostaríamos de conversar com vocês. Eu e Sara fazemos parte de uma equipe que vem trabalhando para oferecer respostas. A gente sabe que essas respostas são efetivamente necessárias para garantir o acesso das pessoas nas situações de crise. A gente vem fazendo, nos últimos anos, um desenho médio entre 19 mil e 20 mil acolhimentos noturnos. Isso que acompanhando em torno de 4 a 5 mil pessoas. 4 a 5 mil pessoas que não passam por internação. E a gente vem conseguindo oferecer essa resposta através dos centros de atenção psicossocial, através do acolhimento desse serviço. Nesse sentido, então, a gente teve, só esse ano, né, 5.229 novos usuários atendidos nos CAPs, né, média de 4.198 usuários que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, atendidos por mês nos CAPs, né, nos CAPs AD. Média de 18.516 usuários acompanhados mensalmente pelos CAPs, né, em 2021. 866 pessoas nesse ano de 2020, nós estamos no mês de julho, passaram pelos leitos de acolhimento e a gente tem hoje 511 usuários em serviços residenciais terapêuticos. É importante observar que, na verdade, esse esforço vem sendo monitorado ou vem sendo fortalecido com a construção de um sistema de informação. Nós temos hoje os CAPs funcionando com um prontuário eletrônico desenvolvido dentro do serviço público, na verdade um prontuário público, que possibilita que toda a rede possa visualizar e se organizar de forma a contribuir para o acompanhamento do sujeito. E isso vem sendo paulatinamente implantado. Nós temos vários serviços que já funcionam única e exclusivamente utilizando o recurso do prontuário eletrônico e outros que estão em processos de treinamento, e a gente imagina que no futuro próximo a gente vai conseguir construir interfaces com a rede hospitalar, com a rede de atenção primária e até mesmo com outras estruturas e outras redes e políticas públicas, como a assistência social, a educação. Acho que é possível de se caminhar para um sistema de informação que envolva todo o sistema de saúde e o sistema de assistência social na cidade do Rio de Janeiro. Sim, de fato, poder construir um prontuário próprio é extremamente estratégico, né, para que a gente possa produzir, então, um cuidado em rede, comunicação, né, qualificar a comunicação que a gente desenvolve com a rede, fazer com que essa comunicação seja cada vez mais fluida, né, para que a gente, então, produza um cuidado mais concreto, cada vez mais concreto no território, né, em articulação intersetorial, que esse é o desafio que a gente se coloca sempre, né. E acrescentando que nós estamos no meio do caminho. É evidente que nós temos fragilidades, que não conseguimos conferir o mesmo grau de estruturação em todos os serviços. Alguns são pequenos, alguns têm fragilidades físicas, por vezes uma insuficiência de equipe, por vezes uma necessidade de resposta melhor organizada no território. Esse é um esforço cotidiano, essa é uma construção em rede, esse é um processo dinâmico. Efetivamente, a gente vem conseguindo melhorar a comunicação com o sistema de transporte de emergência. De 12 em 12 horas a gente trabalha a orientação junto aos bombeiros de qual o fluxo melhor da rede. Ao longo do dia a gente sabe o serviço que está com problemas, de que efetivamente é melhor redirecionar as ambulâncias. A gente vem conseguindo construir um caminho de vaga zero, melhor qualificada, e a gente
vem, de alguma forma, fazendo com que as equipes de urgência e emergência compreendam por que o usuário está chegando e saibam tomar a decisão e a iniciativa de reencaminhá-los para o cuidado contínuo na rede de atenção psicossocial. Sim, sem dúvida. E a gente, nesse último período, né, fez um trabalho que foi muito desafiador também, no sentido de acolher os efeitos, né, dessa pandemia. Né? A gente tinha um trabalho muito voltado para os grupos, né, para as atividades na integração com o território, que precisaram se reinventar, né, diante da necessidade de não aglomerar, né, e, ao mesmo tempo, da crescente demanda de um sofrimento mental cada vez mais acentuado, né, ideação suicida, violência doméstica, né, de gênero, sobretudo. Então, temos produzido novas estratégias, né, o cuidado à população em situação de rua, que é prestado pelos CAPs e que foi imperativo, né, nesse momento, porque as redes, então, que davam suporte se fragilizaram ainda mais. Então, os CAPs precisaram reinventar esse processo, né, sem produzir aglomeração, sem aumentar os riscos, e, ao mesmo tempo, identificando que havia uma demanda ali muito específica, né, porque, de fato, havia um público acompanhado ali que não podia, que tinha dificuldade de observar as necessidades que a pandemia trazia, por exemplo, o uso de máscara, né, a higiene das mãos, enfim, a permanência em casa, né, tudo isso. Esse trabalho educativo também precisou ser realizado pelos CAPs, que inventaram, então, uma possibilidade de comunicação mais acessível, né, muitas vezes, do que a que está colocada para a população de modo geral. Né? O desafio agora é conseguir melhorar a resposta intermediária, não tão intensiva como o trabalho dos CAPs, do Centro de Atenção Psicossocial, que possa ter uma resposta mais pontual e mais estruturada e qualificada para as equipes da atenção primária em saúde, sem resvalar numa resposta medicalizadora e psicologizante do sofrimento das pessoas, do contexto com que elas vivem. Só para exemplificar, em alguns sistemas de saúde, mesmo nos sistemas de saúde europeus, o uso abusivo de antidepressivos, mais do que de benzodiazepínicos, se tornou uma questão de saúde pública. É necessário que a gente possa estar trabalhando a perspectiva de ter uma oferta qualificada de medicamentos, uma oferta qualificada de respostas e de equipes treinadas, mas que elas trabalhem no território e trabalhem de maneira integrada com a atenção primária, de maneira a não entender que a sua especialização oferece resposta para uma série de momentos críticos na vida de pessoas que precisam de uma resposta efetiva, qualificada, mas não tão intensiva e que não vai implicar numa convivência necessária num contexto de tempo, mas que para a vida dela seriam momentos mais limitados de resposta. Estamos tentando qualificar a atenção ambulatorial. Estamos pensando como oferecer respostas mais integradas dentro da lógica da atenção psicossocial, e esse talvez seja o grande desafio desse momento para a rede municipal de saúde do Rio de Janeiro. Esse é o nosso momento, esse é o SUS do Rio de Janeiro em julho de 2021. Obrigado. Bom, então, a rede de atenção psicossocial, né, e a Superintendência de Saúde Mental se coloca à disposição, né,
para fazer essa liga, né, entre a rede, os dispositivos da rede, para que a gente possa viabilizar acesso e cidadania para as pessoas, né, que isso certamente faz muita diferença, né, no desfecho de cada quadro, né, de cada caso, entendendo que muitas vezes a gente não vai dar respostas apenas na rede de saúde, né, que a gente precisa fazer uma articulação intersetorial cada vez mais profícua. Muito obrigado. Enfim, estamos à disposição para responder questões que possam ser direcionadas no chat.